o Espírito Santo, ele reuniu todo o povo, convocou todas as tribos e disse: nós vamos lutar contra Anaás, nós vamos lutar contra o inimigo. E eles foram, lutaram. Se foco é força, distração destrói. O propósito da distração é destruir seu chamado, é destruir sua fé, destruir seu relacionamento com Deus. Eu quero falar com vocês essa noite, submetido ao tema A Isca de Satanás. 2 Coríntios capítulo 11, verso de número 3 e verso de número 14. A palavra de Deus diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Verso de número 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Deus, que essa palavra possa encontrar terra fértil aqui nessa noite, que essa palavra possa produzir transformação, restauração, edificação, libertação, alinhamento em cada vida aqui nessa noite. Nós pedimos, Deus, que a tua palavra esteja livre para falar, ministrar, corrigir, transformar, edificar, cumprir o teu propósito essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele começa a expressar um temor que havia no seu coração, um receio muito profundo, um receio muito forte que ele tinha. Que receio era esse? Era o receio de que aqueles irmãos pudessem de alguma forma serem enganados pela serpente. Ele disse assim: olha, eu temo, irmãos, que assim como a serpente enganou Eva, o meu temor é que essa serpente de alguma forma possa enganar vocês, possa corromper vocês. E aí no verso de número 14 ele vai dizer: porque Satanás, ele se apresenta como um anjo de luz. Ele não vai se apresentar de chifre, de cauda, com aquele tridente na mão, fazendo cara feia, dizendo assim: eu vou destruir você, eu quero destruir você. Não. Na maioria das vezes, como Paulo diz, Satanás ele vai aparecer como anjo de luz, com a aparência daquele ser bonzinho, daquele ser legalzinho, mas na verdade o propósito dele é nos destruir, é arruinar com a nossa vida. E quando nós falamos, irmãos, em iscas, nós vamos perceber que Satanás tem as suas iscas, e da mesma forma como acontece no mundo da pescaria natural, muita coisa acontece no mundo espiritual da mesma maneira. E uma das coisas que a gente vai perceber no ato da pescaria é que para cada tipo de peixe existe uma isca específica. Outro dia nós fomos fazer uma pescaria, e quando esse amigo meu, ele abriu uma maleta que ele tinha um arsenal de iscas. Falei: rapaz, para que esse tanto de isca? Para que tanto tipo de isca? Ele disse: ah, pastor, é porque você não sabe que para cada tipo de peixe existe um tipo de isca diferente.
Então, se a gente quer pegar roubá-lo, a gente precisa colocar camarão na isca, ou uma manjubinha. Mas se a gente quer pegar traíra, por exemplo, a traíra, ele diz para mim, a traíra não resiste rã. Você pega um pedacinho da rã, coloca na isca, ela não resiste àquilo. Então, para cada tipo de peixe, existe um tipo de isca. Se você quer pegar, por exemplo, um marlin azul, se você quer pegar um dourado, um peixe do mar, uma isca irresistível é o quê? A lula. Você coloca a lula no anzol, você joga, aquilo se transforma numa isca irresistível para esses tipos de peixe. Então, da mesma forma como acontece no mundo da pescaria natural, no mundo espiritual acontece da mesma maneira. Porque para cada tipo de pessoa, o diabo utiliza uma isca diferente. A isca que ele vai jogar para fazer você abocanhar, não é a mesma isca que ele vai jogar para mim. E é exatamente aqui, irmãos, onde mora o grande perigo da situação. Porque Satanás, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Satanás sabe a hora que você dorme, a hora que você acorda. Ele sabe quais são as suas esquisitices, ele sabe quais são as suas deformações, ele sabe aquilo que te ira, ele sabe também aquilo que te encanta, ele sabe aquilo que eleva seu autoestima, ele também sabe aquilo que te joga para baixo. Ele te conhece como ninguém, meu irmão. E pelo fato de te conhecer, é que ele sempre vai jogar para você a isca certeira. A isca que ele sabe que você vai ter dificuldade de rejeitar. Tem muitas pessoas, irmãos, que têm problema na área da sexualidade. Então, Satanás nunca vai jogar para essa pessoa, por exemplo, a isca da ofensa. Porque ela é uma pessoa que perdoa facilmente, não guarda rancor no coração. Mas o problema dele está na área da sexualidade. Então, o que o diabo vai colocar? Situações para prejudicar a vida sexual dele. Mas de repente o problema dele não está na sexualidade, está no rancor. É uma pessoa que guarda mágoa facilmente, é uma pessoa que se chateia facilmente com o outro. E aí o diabo não vai jogar iscas na área da sexualidade. O que ele vai fazer? Vai colocar pessoas do seu lado para lhe ofender, vai levantar pessoas da igreja para lhe ofender, vai levantar às vezes até mesmo sua liderança com comportamentos para te ofender de alguma forma, porque o diabo sabe que aquilo é a tua fraqueza, que aquela é a tua fraqueza. Então, irmãos, o diabo, ele nos conhece como ninguém. E ele vai fazer de tudo, irmãos, para que a gente abocanhe essas iscas. Um fator interessante acerca das iscas de Satanás é que, da mesma forma como no mundo natural, ela sempre vai trabalhar pelo princípio da sedução. Diga comigo, sedução. Então, a isca, ela trabalha com o princípio da sedução. É sempre algo que é bonito, que é atraente, que é belo. Por isso Paulo diz que o diabo, ele se transfigura em anjo de luz, um ser bonito, lindo, belo, que todo mundo olha e diz assim: que anjo maravilhoso, é Gabriel ou Miguel? E na verdade estar ali, o próprio Satanás, escondido por debaixo daquela capa. Então a isca, irmãos, ela trabalha com o princípio da sedução. Ela é sempre algo atraente. Então o diabo, ele nunca vai lançar para você uma isca completamente deformada, feia. Não, ele sempre vai colocar uma isca toda bonitinha, toda atraente, para que aquilo possa seduzir você, para que aquilo possa alcançar o seu coração, para que aquilo possa tocar os seus sentidos de alguma forma.
E o pescador, ele lança o anzol com aquela isca. Está lá um camarão, todo lindão, bonitão. E de repente, vem um peixe desavisado, displicente, sem saber que por dentro daquele maravilhoso camarão, existe o anzol que vai lhe fisgar e que possivelmente ali determinará a morte, a destruição daquele animal. Da mesma forma, irmãos, acontece no mundo espiritual. Meu Deus, como Satanás tem seduzido tanta gente nesses dias. Seduzido com pecado, seduzido com vícios, seduzido com fama, seduzido com holofotes, seduzido com tanta coisa, com o propósito de destruir ou de paralisar de alguma forma os filhos de Deus. Irmãos, nem mesmo o próprio Jesus esteve imune da influência dessas iscas de Satanás. A Bíblia diz que Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo, e lá estava Satanás lançando uma isca, lançando 2 iscas, 3 iscas, para tentar pegar Jesus. Quando o diabo percebeu que Jesus estava com fome, ele falou: eu vou tocar na necessidade dele. E ele disse: olha, transforme essas pedras em pão, porque ele sabia que Jesus estava com fome. Muitas vezes o diabo, ele vai jogar uma isca exatamente para tocar na sua necessidade, meu irmão, para saciar a sua necessidade, com uma pinta de que na verdade é uma bênção de Deus. Outro dia, um rapaz, ele chegou e disse: pastor, eu recebi uma bênção muito grande. Recebi uma bênção muito grande. Eu disse: o que foi? Ele disse: eu recebi uma proposta para tocar numa banda. Eu falei: que legal, Rocha Eterna, banda Raá, banda Rafá e tal. Ele: não, é uma outra banda diferente, é uma banda secular. E ele disse: olha, o produtor, o dono da banda, ele me fez uma proposta muito decente. Isso aqui foi uma bênção de Deus para a minha vida. Ele vai me dar X na carteira, vai me dar mais tanto por cada show que a gente fizer, e etc, etc, etc. Eu falei: rapaz, isso é uma isca. E aí ele disse: mas pastor, eu estou com necessidades aqui. Eu disse: olha, da mesma forma como Satanás fez com Jesus, ele está fazendo com você também. Ele vai jogar a isca exatamente na sua necessidade. Jesus estava com fome, então era mais do que natural Satanás oferecer uma proposta que fosse saciar a fome de Jesus. E aí o diabo deu para ele o dinheiro, que era o que ele estava precisando, suprimento. Ele disse: mas eu preciso alimentar minha família. Eu disse: rapaz, sai disso aí, que isso é uma isca do diabo. E ele disse: olha, não tenho como, eu preciso desse dinheiro, E nós terminamos a nossa conversa. Irmãos, menos de 30 dias, aquele rapaz que disse que estava querendo conquistar dinheiro para sustentar a sua família, porque ele amava a sua família, foi alguém que nesses 30 dias estava acabando com o casamento, abandonando a esposa com um filho recém-nascido, e estava completamente destruindo a família que ele amava, porque o diabo jogou uma isca atingindo a necessidade dele. Ele não quis confiar que o Senhor era poderoso para suprir todas as suas necessidades. O que ele fez? Foi fisgado por Satanás. E fisgado por Satanás, ele caiu, destruiu a família, acabou o casamento, está fora dos caminhos do Senhor até os dias de hoje. Porque Satanás, irmãos, ele conhece quais são as suas necessidades. Ele também sabe quais são as suas fraquezas, as suas limitações. Por isso, a qualquer momento, ele pode jogar o anzol. E não se preocupe, porque o diabo, irmãos, ele é paciente como ninguém. Então ele vai jogar o anzol e vai esperar o tempo que for preciso para atingir você. E o interessante é que a isca, ela, na maioria das vezes, ela consegue atingir todos os nossos sentidos.
principalmente quando é uma isca viva, ela atinge a nossa visão, ela seduz, ela atinge a nossa audição. Tem alguns tipos de iscas que fazem até um barulho que atrai o peixe. Ela atinge nosso tato, então o peixe consegue chegar ali, tocar, dar leves bocadas daquela isca. Consegue tocar o paladar também, ele começa a sentir o gosto daquela isquinha, principalmente quando ela é viva. Ele consegue sentir o cheiro de perto daquela isca. E ele diz: olha, não, tem cheiro de bênção, parece que é bênção, tem forma de bênção, tem aparência de bênção, mas quando ele abocanha, era uma isca de Satanás. E aí, e agora ele está fisgado, agora ele está completamente dominado, controlado. Foi por não perceber que Dalila era uma isca que Sansão acabou com a vida dele. Ele olhou, irmãos, para aquela mulher e ele disse: ela é muito abençoada. Se fosse nos dias de hoje, ele chegaria e diria assim: pastor, pense, achei minha Rebeca. E aí, irmãos, ele não percebeu que aquela mulher, ela, apesar de ser bonita, apesar de ser muito atraente, apesar de ser bela, era uma pessoa que não tinha aliança com o Deus de Sansão. E todo relacionamento de namoro, de noivado, com uma pessoa que não é casada ou casado com o seu Deus, irmãos, é uma isca de Satanás. Então, quando você escolher um relacionamento, a primeira coisa que você tem que saber é se essa pessoa, ela tem compromisso com Deus, se ela é casada com o seu Deus. Se não é casada com o seu Deus, não serve para casar com você. Senão você vai abocanhar uma isca, e é exatamente aqui onde muitas pessoas começam a agregar uma série de problemas para a sua vida. E agora elas vão chorar lágrimas de sangue, porque Satanás jogou uma isca. Mas é uma pessoa muito bonita, bem sucedida, tem tantas faculdades e tantas formações, emprego fixo, e isso e aquilo, é um partidão. E muitas vezes, irmãos, estar ali uma grande isca, não estar ali, irmãos, um pedaço de rã, talvez um camarão, talvez um pitu, né? Você olha, rapaz, que maravilha. E aí você vai e abocanha aquilo, e aquilo destrói sua vida. Sansão foi avisado pelos seus pais, mas ele decidiu não dar ouvido. Só que ele já estava fisgado por Satanás. O diabo já tinha controle da vida dele. O mesmo que o diabo fez com Sansão, ele quer fazer com você hoje também. Ele quer fazer conosco hoje também. Irmãos, por que Eva caiu? Por que Adão caiu? Porque a Bíblia diz que aquele fruto, ele era formoso à vista. Então ela olhou para aquele fruto e disse assim: olha, Adão, o fruto é muito bonito. E eu cheguei até perto dele, senti um cheiro assim maravilhoso. E Eva foi lá, pegou aquele fruto, comeu. Adão comeu também. E ali estava a destruição da vida deles. Satanás seduziu eles, e eles foram fisgados para sempre. Fisgados para sempre. Aí Paulo chega e diz assim: eu temo, irmãos, para que da mesma forma como a serpente que enganou Eva, não engane vocês também. Esse é um tempo, irmãos, onde nós precisamos pedir discernimento espiritual, discernimento dos céus, para que possamos de fato enxergar todas as realidades que estão diante de nós, para que nunca sejamos enganados por Satanás. Em nome de Jesus, eu quero declarar seus olhos abertos nesses dias. Eu quero declarar tua visão espiritual aberta nesses dias. A serpente que enganou Eva não vai enganar você, porque a sua mente já está sendo iluminada pela luz do Espírito Santo de Deus. Seus olhos estão sendo abertos para ver aquilo que está diante de você.
Irmãos, por que o diabo quer nos fisgar? Primeiro, para nos paralisar. O diabo sabe que você tem um grande chamado. O diabo sabe que você nas mãos de Deus é um instrumento poderoso nessa terra. Porque Deus não precisa de muita gente para fazer uma revolução na terra, irmãos. Ele precisa de um comprometido, disponível, cheio do Espírito Santo. Pedro, irmãos, cheio do Espírito Santo, em apenas um dia, numa pregação, 3.000 se converteram. Mas sabe por que o diabo quer, fisgar você? Porque ele sabe também do seu potencial. Da mesma forma como o diabo conhece suas limitações, ouça-me aqui. Da mesma forma como o diabo conhece seus fracassos, ele também sabe que existe uma história no céu que foi escrita pelo dedo de Deus, que é a sua história. E essa história é uma história revolucionária. Aí o que ele quer fazer? Ele não quer que essa história se concretize na sua vida. Aí o que ele vai tentar fazer? Jogar uma isca para fisgar você. Porque te fisgando ele te paralisa. Você tenta ir e ele te impede. Você tinha tudo para correr pelas nações, para fluir, para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para ser uma bênção no reino de Deus, mas você tenta ir e ele te impede, você tenta ir e ele te paralisa. O diabo quer paralisar você, meu irmão. O diabo está jogando muitas iscas, irmãos, para os jovens, para os adolescentes e para as crianças da nossa geração, porque o diabo quer paralisar essa geração. O diabo quer paralisar os filhos nesses dias. Mas em nome de Jesus eu creio que o poder de Deus também, irmãos, está se manifestando nesses dias, quebrando o anzol, destruindo linhas. O Deus que quebra o arco, corta a lança, é o Deus que corta a linha, que despedaça anzol também. Em nome de Jesus, que todo anzol, se de alguma forma você foi fisgado, que esses anzóis se quebrem nesses dias. Você não vai deixar o diabo paralisar você. Você não vai deixar o diabo limitar você. O diabo quer paralisar você porque ele sabe que você nas mãos de Deus vai ganhar muitas almas para Jesus esses dias. O diabo sabe que a sua célula será uma das células mais frutíferas dessa cidade. Por isso ele está querendo paralisar você de alguma forma. E muitas vezes você desatento, eu desatento, a gente acaba abocanhando as iscas dele, irmãos. Segundo motivo pelo qual o diabo quer nos fisgar, porque ele quer nos controlar. A gente tenta ir para um lado e ele que já nos fisgou, nos puxa para outro. A gente tenta ir para frente, ele nos puxa para trás, porque ele está no controle da nossa vida. Quando nós estamos fisgados. Eu disse para vocês outro dia sobre o desejo de Faraó de controlar a adoração do povo de Israel, que aquilo é uma tipologia exatamente do que acontece no mundo espiritual, onde Satanás está fazendo de tudo para controlar os filhos de Deus. E Moisés chega e diz: olha, Deus me mandou libertar o povo, levar o povo. E Faraó disse: olha, Moisés, a primeira proposta, vá, mas não saia do Egito. Moisés disse: não, a gente tem que sair. A gente não pode adorar em terra de escravidão. E aí Faraó diz: vó, então tá bom, sai do Egito, mas não vá muito longe. É Satanás ali, querendo controlar, querendo estabelecer limites, até onde nós devemos ou não devemos ir com Deus. E aí Moisés disse: não, a gente tem que ir até onde Deus quiser nos levar. Ele diz: vai, então tá bom, mas não leve as mulheres nem as crianças. Moisés disse: não, nós vamos levar todo mundo. Então deixa o gado, não, nós vamos levar tudo. Nenhuma unha ficará no Egito. Nossa vida, a vida do povo de Israel estará completamente submetida ao controle, direcionamento de Deus, não de Faraó. Faraó está querendo controlar, irmãos, a igreja nesses dias também.
através dessas iscas, ele tem fisgado muita gente e tem limitado o avanço. Você tenta aí, mas eu quero dizer para você que esta é a noite onde o anzol vai quebrar, onde a linha será despedaçada. Você será livre para fazer a vontade de Deus, para fluir em Deus, para ir até onde o Espírito Santo quiser te levar nesse tempo. O diabo não vai limitar seu ministério, o diabo não vai limitar a tua caminhada, o diabo não vai colocar limite nos teus passos. Ele quer controlar, irmãos, controlar cada um de nós. E muitas vezes ele, que já nos fisgou, ele dá linha. E aí ele tem toda a paciência do mundo. Aí o peixinho vai por lá, mas está fisgado. A qualquer momento ele volta a puxar de novo. Por que Satanás quer nos fisgar, irmãos? Quarto, porque ele quer nos matar. Peixe fisgado, pescador, ele, a qualquer momento ele retira o peixe da água e aquele peixe morre asfixiado. O diabo tem ódio de você, tem ódio de mim, tem ódio da igreja. Por isso ele está o tempo todo jogando as iscas para tentar nos fisgar. Por que que o diabo quer nos fisgar? Porque ele também quer nos erguer como um troféu diante do mundo espiritual e diante dos homens. Um robalo na mão de um pescador é um troféu. Ele levanta aquele robalo enorme, tira aquela foto de baixo para cima que fica maior e posta no seu status. Todo mundo fala: rapaz, que peixe que você pegou. Às vezes é até mentira, ele comprou no frigorífico, né? Tirou da água e ergueu. Aquilo é um troféu para o pescador. A sua derrota, a sua vergonha é um troféu para as trevas. Quando o diabo consegue nos fisgar, quando ele consegue estabelecer vergonha na nossa vida, na nossa família, quando ele consegue nos paralisar, aquilo é um troféu para ele. Existia um costume nos tempos bíblicos, irmãos, onde todo rei vencido, colocava-se um anzol no nariz desse rei vencido, e o rei vencedor amarrava esse anzol numa corda, subia num cavalo e saía pela cidade caminhando, e aquele rei vencido andando com mãos amarradas e um anzol no nariz. Aquilo era uma exposição para trazer vergonha, desonra, humilhação para aquele rei vencido. Por que Satanás quer te fisgar? Porque ele quer submeter a sua vida a uma realidade de vergonha, de desonra, de humilhação. Só que enquanto Satanás tenta te humilhar, Deus te levanta. Enquanto Satanás tenta te prender, o seu Deus te liberta. Enquanto Satanás tenta te fisgar, o Senhor te livra de todos os anzóis. E muitas vezes essas iscas, irmãos, elas deixam marcas profundas na nossa vida. Elas deixam marca de dor, marca de sofrimento. Porque quando o anzol ele nos fisga, nossa boca sangra, a gente sente dores terríveis. E o diabo quer nos ver sofrendo. O diabo quer nos ver gemendo, ele quer nos ver envergonhados. É exatamente por isso que Naás, quando está prestes a dominar o povo de Israel, Naás, ele faz uma proposta para aquele povo, dizendo assim: olha, eu vou dominar sobre vocês, não vou matar vocês, mas eu vou furar o olho de vocês. Por que Naás queria furar o olho? Porque ele queria submeter aquele povo a uma realidade de incapacidade para batalhar, para lutar, e a uma realidade de vergonha.
e todo o povo da cidade começou a chorar, começou a clamar. Foi quando Saul, cheio do Espírito Santo, ele chegou naquele momento, e ele disse: Naás não vai furar o olho de ninguém, nós vamos lutar contra esse povo, porque o povo de Deus não será submetido a uma realidade de vergonha, de humilhação e de desonra. Cheio do Espírito Santo, ele reuniu todo o povo, convocou todas as tribos e disse: nós vamos lutar contra Naás, nós vamos lutar contra o inimigo. E eles foram, lutaram, e o Senhor garantiu vitória para aquele povo, porque eles não se submeteram a esse controle do inimigo. Você não pode aceitar, irmãos, o controle do diabo. Talvez alguma área da sua vida foi fisgada, mas você está exatamente no ambiente onde aquele que está aqui é maior do que todo o poder das trevas. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se alguma área da nossa vida foi fisgada, essa é a noite onde o anzol será despedaçado, onde as linhas serão cortadas. Aleluia. Dr. Mike Murdock, ele diz que tudo aquilo que nos distrai é isca de Satanás. Aqui está uma grande isca que o diabo tem utilizado nesses dias, que é a distração. Ele lançou as redes sociais, lançou na sua vida um monte de entretenimentos, diversões e esportes que aparentemente não existe pecado nenhum, e de fato não existe. Mas muitas vezes, por detrás daqueles entretenimentos, existe um propósito muito bem elaborado do diabo para tentar distrair você, porque ele sabe que distraído você não vai muito longe, distraído você não sobrevive na fé, distraído seu chamado fracassou já. Então, tudo aquilo que nos distrai, irmãos, é uma isca de Satanás. Quantas pessoas, elas pararam de orar, pararam de ler a palavra, pararam de ter um tempo de adoração, de busca ao Senhor, porque elas estão distraídas com as redes sociais, distraídas com entretenimentos. Alguém disse que entretenimento hoje tem sido o maior inimigo do avivamento, porque cheio de entretenimento, a gente deixa de buscar o verdadeiro avivamento, a gente deixa de buscar a presença de Deus. E o diabo quer distrair você, porque ele não quer que você vá muito longe. Por isso, quantos passam horas e mais horas e mais horas e mais horas e mais horas destinadas a tantas coisas fúteis. A minha oração nesses dias tem sido a mesma oração do salmista, quando ele disse: Senhor, tira os meus olhos daquilo que é inútil. Irmãos, nós estamos fazendo tantas coisas que são inúteis, nós estamos gastando tanto tempo em coisas inúteis, coisas irrelevantes, coisas que não edificam. Muitas vezes aquilo é uma isca do diabo para nos impedir de orar, para nos impedir de buscar avivamento, para nos impedir de ler a palavra, para nos impedir de estar aos pés do Senhor. Há um tempo atrás, na época da locadora ainda, eu cheguei na locadora e peguei tantos filmes legais, e quando eu estava me aproximando do balcão para preencher aquela ficha, o Espírito Santo falou no íntimo do meu coração, dizendo assim: ó, se você gastasse metade desse tempo que você vai gastar assistindo esses filmes, na minha presença você ia ver o que ia fazer na sua vida. O que eu percebi? Eu percebi que eu estava gastando tanto tempo em coisas que não traziam edificação para a minha vida.
Às vezes você assiste televisão o dia inteiro, irmãos, você termina o dia com cara de bobão. Aquele não te edificou em nada. Você passa o dia inteiro com a mente na lua. Aquele não te edificou em nada. Que a nossa oração nesse dia seja exatamente: Senhor, tira os meus olhos daquilo que é inútil, tira o meu coração daquilo que é inútil, e inclina o meu coração para aquilo que de fato é útil, para aquilo pelo qual o coração de Deus está inclinado. Não deixe Satanás distrair você, meu irmão, porque se foco é força, distração destrói. Então, o propósito da distração é destruir seu chamado, é destruir sua fé, destruir seu relacionamento com Deus. O que é que você vai precisar colocar diante do altar do Senhor nessa noite em sacrifício? Ele está pedindo os Isaques de alguns aqui. Você vai se apresentar, você vai falar: ô Senhor, eu gostava tanto disso, eu amava tanto. Não é pecado, não é pecado, mas isso aqui está roubando tanto o meu tempo de adoração, de oração, de leitura da palavra. Eu vou sacrificar diante do altar do Senhor. Por um tempo eu vou colocar diante do altar do Senhor. Se o Senhor quiser me devolver, amém. Se o Senhor não quiser me devolver, mas eu não vou deixar Satanás me distrair, porque na distração ele quer me destruir. O inimigo também tentou fisgar Neemias, quando ele estava numa grande missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Sambalate, Tobias queriam distrair Neemias na reconstrução. E lá no capítulo 6 de Neemias, você vai ver Neemias sendo chamado por Sambalate, Tobias, Gesem. E Neemias virou para ele e disse assim: olha, o inimigo quer me distrair. Diga para eles, eu nem vou lá dizer, diga para eles que eu estou no meio de uma grande obra e eu não posso parar agora. Em nome de Jesus eu declaro a mesma unção de sabedoria, inteligência, discernimento espiritual que estava sobre a vida de Neemias. Eu declaro isso sobre você. O diabo não vai distrair você, não vai distrair seu chamado, não vai distrair sua fé. Você vai manter o foco em Deus, a visão em Deus. Eu estou olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu não vou dar ouvido à serpente, eu não vou dar ouvido a Sambalate, eu não vou dar ouvido ao inimigo. Os meus ouvidos serão completamente da palavra de Deus, completamente de Deus. Quando Esdras foi reconstruir os templos, irmãos, Esdras no capítulo 4, a partir do verso 4 e 5, diz que agentes daquela terra desanimaram o povo de Judá, inquietando contra a edificação do templo, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos. O diabo vai fazer de tudo para te fisgar de alguma forma, de alguma maneira, distraindo você, estabelecendo vícios sobre a sua vida, para tentar te destruir de alguma maneira. Dr. Mike Murdock também diz que tudo aquilo que nos desvia do chamado é uma isca de Satanás. O diabo está colocando tantas situações, irmãos, para paralisar você. Por isso eu digo para você que ainda não casou, aí você que ainda está aí esperando no Senhor, que está lá para o Salmo 70, apressa-te, ó Deus, ao meu socorro. Ou lá já até dizendo que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ou talvez até dizendo: vem os mancos, os aleijados. Tome muito cuidado, irmãos. Espere o tempo que for preciso. Mas enquanto você não tiver uma voz clara de Deus no seu coração dizendo: essa pessoa, não entre nesse relacionamento. Ah, pastor, mas está tudo muito bonito, tudo muito bem elaborado. Pode ser uma isca, irmão.
O diabo te conhece, ele sabe o que atrai seus olhos, o que encanta você. E de repente ele vai colocar exatamente aquilo que é uma isca para bloquear seu chamado. Eu nunca vi, irmãos, eu nunca vi, talvez depois do pecado, eu nunca vi uma outra coisa para paralisar, matar chamado, mais do que relacionamentos errados. Nunca vi. O diabo sabe que ele não pode fazer você cair na prostituição. Ele sabe que ele não pode fazer você cair num declínio moral. O que ele faz? Coloca uma pessoa do seu lado para matar você, para fisgar você. E aí você diz: eu quero isso, Senhor, eu vou. E aí você está fisgado. O diabo tranca o coração da outra pessoa e ela diz: você não vai não. Aí você diz: eu não posso ir. Aí de fato você não pode ir mesmo. Você tem que ficar. Principalmente se você é casado. Se você não é casado, irmão, você está noivo, está namorando, joga qualquer relacionamento no lixo, mas não venda seu chamado, não venda seu ministério. Eu nunca medi esforço, irmãos, para pegar relacionamento de anos, na época de namoro, antes do meu casamento, nunca medi esforço para pegar relacionamento de anos e anos, e dizer assim: não promove, minha vida ministerial, meu chamado está aqui no lixo, porque eu sei que Deus vai me dar coisas melhores, e me deu coisa melhor. Olha ali, ó. Aleluia, aleluia. O meu maior medo era me relacionar com uma pessoa que não fosse viver o meu chamado. Por isso eu orava muito, buscava muito. Além disso, ainda tinha a peneira da minha mãe, que se não passasse por ela, irmãos, eu não ia de jeito nenhum prosseguir com o relacionamento. Ela era o filtro. Quando ela chegava e olhava, ela dizia assim: essa menina não é para você. Falava: fia, já era, viu? Só como Camila chegou com um jogo de xícara lá, ela falou: eu gostei tanto dessa menina. Eu falei: a senhora gostou foi das xícaras que ela te deu. Mas o meu maior medo, irmãos, era ser bloqueado, porque eu sabia disso. Que jovem com um grande chamado, com potencial, dado por Deus, não que veio da terra, mas dado por Deus, eu sabia que Satanás poderia a qualquer momento me fisgar. Eu tinha muito temor disso. Então vigie muito nos seus relacionamentos. Vigie muito nas pessoas que você atrai, ainda que não seja para um namoro, para um noivado, ainda que seja para amizade. Selecione as pessoas com quem você vai andar, porque o diabo pode colocar pessoas do seu lado para te influenciar para o erro. A amizade verdadeira é aquela que te faz amar mais a Jesus. Se não te faz amar mais a Jesus, não tenha medo de jogar fora se for preciso. Tome muito cuidado, irmãos, com aquilo que está sendo apresentado diante de você. Você não pode ser fisgado, você tem um grande chamado. O diabo quer controlar, irmãos, a nossa vida, porque controlando ele estabelece vergonha, ele estabelece desonra, ele estabelece humilhação, ele paralisa o nosso chamado, ele pode nos fazer até blasfemar contra o Senhor, pode nos fazer gerar escândalos. Um crente fisgado é um crente frustrado, é um crente humilhado, envergonhado, deprimido, caído. Ao invés de promover o reino de Deus, ele é motivo de desonra para o reino. Por isso Satanás tem lançado tantas coisas para tentar fisgar você. Você com a sua força não tem poder de estourar essa linha e despedaçar esse anzol.
Mas se você clamar a Deus essa noite, Ele tem poder de te libertar. Porque Ele quebra o arco, Ele corta a lança, queima os carros no fogo. Ele é exaltado entre as ações, Ele é exaltado sobre a terra. O Deus que quebra o arco, que corta a lança, é o Deus que corta a linha, que despedaça anzóis. E nós vamos clamar agora, porque talvez a sua alma foi fisgada. O John Bevere, ele diz que a ofensa é uma das maiores iscas de Satanás. E quantas pessoas foram fisgadas com a isca da ofensa? O diabo criou uma situação dentro da sua família e um parente te ofendeu, ou criou uma situação dentro da célula, você foi ofendido, ou criou uma situação dentro da igreja e você foi ofendido de alguma forma. Aquilo que te machucou, você ficou rancoroso, você ficou cheio de ressentimentos. Só que você não sabia que aquilo era uma isca que Satanás estava lançando para te fisgar. Porque ele sabe que fisgado você não vai muito longe. Fisgado você se torna inerte, você fica paralisado. Fisgado você não consegue caminhar. Fisgado você não consegue fluir. Fisgado você é controlado por ele. Se alguém te ofendeu durante a sua trajetória, o Senhor está dizendo para você: essa é a hora de você tomar uma posição. Essa é a hora de você liberar perdão. Essa é a hora de você perdoar. Essa é a hora de você livrar seu coração de toda mágoa, de todo ressentimento. Porque Satanás levantou pessoas para te ofender, para fisgar você, para paralisar você. Se essa pessoa está aqui, você pode ir em direção a essa pessoa, abraçar e dizer: meu irmão, eu te perdoo, ou me perdoa. Nós estamos unidos pelo sangue de Jesus, que quebra os anzóis, que despedaça as linhas que estavam nos limitando. Se essa isca que você mordeu foi um pecado, foi um vício, essa é a hora para você dizer: Senhor, quebra o anzol que está preso no meu coração agora. Quebra o anzol que se prendeu, que se agarrou nos meus olhos agora. Quebra o anzol que se agarrou na minha alma agora. O diabo armou todo um esquema, irmão, para te prender, para te algemar. Ele criou toda uma armadilha para destruir você. E Deus está abrindo seus olhos essa noite. Deus está trazendo luz para o seu entendimento nessa noite. Você não será enganado pela serpente. E eu vou dizer uma coisa para você: o processo de remoção é um processo doloroso. Porque aquela garra do anzol que já passou, agora ela precisa passar novamente por aquela fissura que se abriu. E eu quero dizer para você que o processo de remoção dos anzóis será doloroso, vai sangrar, vai doer, mas você será livre. Você será livre. Porque Deus te fez para nadar, Deus te fez para fluir, Deus te criou para nadar em águas profundas. O diabo não vai paralisar você, Satanás não vai limitar o seu processo, seu chamado, seu ministério, tua fé, tua vida espiritual. Espírito Santo, remova os anzóis que foram colocados em nossos corações, que foram colocados em nossa alma. Oh, Espírito Santo, tem alma aqui que está preta, tem alma aqui que está negra, de rancor, de sujeira. Em nome de Jesus, Espírito Santo, remova esses anzóis agora, trazendo libertação de todo o controle das trevas.
Em nome de Jesus, retira os anzóis da vida sexual dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Todo anzol que se prendeu, todo anzol que tornou essa pessoa cativa, em nome de Jesus, que esses anzóis sejam removidos agora. Todo relacionamento que não é de Deus, que se desmorone, que esses anzóis se quebrem, que essas linhas se rompam, pelo poder do nome de Jesus. Talvez o seu casamento tenha enfrentado tanta crise, tanto problema, tanta dificuldade. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tive que aprender isso com dor. Eu entendi que o diabo, muitas vezes ele suscita problemas, suscita ofensas dentro do casamento para nos paralisar. Quantas vezes nós vivenciamos isso? E quando eu percebi que aquelas ofensas dentro do casamento, dentro do relacionamento, era uma estratégia de Satanás para me paralisar, para nos paralisar, era uma isca que ele estava tentando fazer nos abocanhar, para nos controlar, para nos limitar. Foi quando eu comecei a agir com mais sabedoria, para que esses anzóis, eles não mais nos fisgassem. Tome muito cuidado com aquilo que acontece dentro do seu casamento, dentro da sua família. Talvez o diabo esteja suscitando problemas, ofensas, para paralisar você. Mas o Senhor está enchendo você de sabedoria hoje aqui. A tua mente está sendo iluminada agora. A tua visão está sendo aberta agora. As escamas dos olhos estão caindo agora, para você ver que Satanás está se transfigurando em anjo de luz, para tentar destruir você, para tentar fisgar você. A serpente não vai te enganar. A serpente não vai te enganar. Aleluia.